Olá, muito bem-vindo! Eu sou Danilo Pellegrino, sou fisioterapeuta especialista em osteopatia e atuação sobre o sono. E hoje a gente vai bater um papo como que o trabalho da osteopatia e da terapia do sono pode ser uma grande ferramenta para uma saúde emocional, para uma saúde mental. Como é que as duas coisas se conectam e trabalham juntos em prol da gente poder lidar melhor com os nossos estresses do dia a dia, para a gente ter uma qualidade emocional e de trabalhos de pensamento melhor. A gente tem que lembrar que o corpo todo é integrado, né? Então, as emoções, o nosso sistema mecânico, por exemplo, de mobilidade da coluna, de mobilidade dos nossos tecidos, a gente chama de tecido facial, o nosso cérebro, o nosso intestino, tudo se comunica junto e todas essas informações chegam lá dentro do nosso cérebro e, de acordo com as suas conexões diárias cerebrais, elas dão as nossas sensações de bem-estar, elas dão as nossas sensações da gente poder tomar uma decisão mais clara, ou a gente estar, por exemplo, num modo, um modo que a gente chama de luta e fuga, um modo que a gente chama mais de perigo, de alerta, onde possivelmente a gente tome decisões não tão favoráveis dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, enfim, por aí afora. Então deixa eu contar um pouquinho para você como que esse trabalho em conjunto pode ser uma grande ferramenta de qualidade de vida, de saúde, principalmente no âmbito mental, emocional e do funcionamento do nosso grande cérebro. Uma reação, uma resposta, um comportamento depende de como que essas informações são processadas dentro lá do nosso cérebro, né? Então a gente tem áreas específicas, a gente tem a área do hipocampo, que é uma área de memória, a gente tem uma área de amígdala, que trabalha com memórias aversivas, que a gente chama, a gente tem a nossa área do córtex pré-frontal, que trabalha, por exemplo, com a nossa capacidade de projetar situações, né? Planejar questões, raciocinar. A gente tem, enfim, diversas áreas dentro aí que se comunicam. Porém, todas as nossas informações vão chegar num lugar que chama tálamo, né? Uma regiãozinha específica lá. Imagina que ele é um grande polvo correio, né? Ele recebe um monte de informações, ele tem um monte de tentáculos e recebe essas informações e distribui lá dentro. Por exemplo, se dentro de um corpo eu tenho muito bloqueio, ou seja, eu tenho muitas tensões, por exemplo, o tórax meu é muito fechado, a minha região gástrica gera muita tensão, por exemplo, por inflamações pela alimentação, pelo excesso de estresse que diminui a capacidade digestiva, por exemplo, um trauma que eu tive, por exemplo, eu tive um acidente, bati o carro, tive um acidente de bike, enfim. Se eu tenho essas regiões muito bloqueadas e travadas, por exemplo, a gente vai gerar muita informação aferente, ou informações que sobem para o nosso cérebro e que vão atrapalhar uma informação eferente, por exemplo, né, de resposta, de volta lá do nosso cérebro. Como isso funciona? Imagine que assim, essas tensões, essas regiões que têm pouco movimento, elas ficam irritando diversas áreas com excessos de informação. Isso confunde o nosso cérebro, deixa ele meio agitadão, vamos dizer assim. É como se ele avaliasse que existe perigo tanto dentro do nosso corpo quanto fora do nosso corpo. Então, quando eu faço um trabalho de osteopatia, eu libero essas regiões, eu abro essa parte de peitoral, eu libero o diafragma, onde a gente vai ter uma respiração mais amplificada, a gente corre mais dentro do processo respiratório. Isso ajuda muito ao nosso corpo trabalhar, por exemplo, um nervo vago, né, que é um grande estimulador do equilíbrio nosso entre emoções, entre reações onde eu me sinto com mais empatia ou não. A gente sabe que tem bastante trabalho em cima disso. Quando eu libero essas tensões, eu diminuo essas informações irritativas, entre aspas, que estão chegando lá dentro do nosso cérebro. Então eu diminuo o tônus, eu diminuo, vamos falar, o quanto de energia, de vigília, de perigo esse cérebro está usando para poder aumentar a carga, né, quando eu libero esse corpo, do sistema nosso que trabalha a criatividade, do sistema nosso que trabalha relaxamento. A gente modula, ou seja, a gente equilibra o nosso cérebro, né?
Então isso é um ponto importante que a osteopatia consegue trazer. Por exemplo, quando eu faço técnicas que eu abro essa região de novo, ou quando eu faço técnicas que eu mexo muito nessa região visceral, ativando esse nervo importante que é o nervo vago, ele diminui esse tônus do estresse. Então esse é um ponto que a gente consegue trabalhar. Então sempre que a gente libera tensões, por exemplo, lá na região cervical, lá na coluna lombar, a gente solta esse corpo, a gente está favorecendo esse equilíbrio de informações que chega lá dentro do nosso cérebro. Então esse é um ponto bem importante que a osteopatia consegue trabalhar. E agora a terapia do sono, como que ela trabalha dentro disso? Quanto mais organizado tiver o nosso corpo, melhor é a nossa capacidade de restaurar, de recuperar e de autorregular. Então o corpo trabalha muito melhor. Então ele tem mais capacidade de entrar no sistema de reparo. Dentro do sono, quanto melhor é o nosso sono, quanto mais qualidade a gente traz para o nosso sono, mais a gente ativa um sistema que chama sistema linfático. Imagine que o nosso cérebro ele é banhado por um líquido especial que chama líquor, né? E esse líquido ele tem uma grande função, ele aumenta, vamos falar, o seu movimento durante a noite para fazer uma grande limpeza do nosso cérebro. Eliminar toxinas. Eliminar substâncias que precisam ser jogadas fora. Quanto menos toxinas eu tenho dentro do meu cérebro, mais organizado ele está, vamos dizer em termos de reação e comunicação. Quanto mais inflamado, quanto mais irritado, né, diante de todas aquelas informações que chegam, de uma alimentação que gera muito processo inflamatório, mais em atenção esse cérebro fica. Mais neurotransmissores que vão deixar o meu cérebro em alerta são liberados, por exemplo, o glutamato. Então a gente fica mais agitado mentalmente, a gente fica mais agitado emocionalmente, a gente fica operando por um sistema que está muito mais ligado na luta e na fuga, em reação, do que responder de uma forma mais consciente. Quando a gente trabalha a terapia do sono, que eu trago de propósito, eu também trago alguma utilização de plantas especiais que vão ajudar também a equilibrar, por exemplo, o GABA, que é um outro neurotransmissor que vai inibir também um pouco dessas informações. Então, Vitânia soníferas, valeriana, magnólia, melissa, enfim, diversas plantas que também vão ajudar nesses neurotransmissores. Então, o grande trabalho que a gente consegue atuar nas emoções, no campo dos pensamentos, numa saúde mental e emocional, através da osteopatia e da terapia do sono, é organizar o corpo mecanicamente. Então, eu soltar essas tensões, relaxar esse corpo, soltar as vértebras, né? Soltar o trajeto, o caminho desse nervo, estimular o nervo vago, né? Tão importante que eu já trouxe por aqui. Trabalhar uma rotina específica da gente desligar o nosso dia, começar a ir relaxando, começar a ir diminuindo, utilizar plantas, orientações sobre alimentação que vão ajudar o nosso cérebro a estar trabalhando mais equilibrado, mais modulado. Se a gente consegue relaxar melhor, a gente vai ter muito mais capacidade de responder melhor aos estímulos do nosso ambiente, trabalhar melhor os nossos relacionamentos, ter mais empatia, né? Ter mais sorrisos, ter mais alegria, porque tudo isso está conectado, né? Desde tensão de movimento, ao funcionamento do nosso intestino, ao funcionamento do nosso cérebro, a capacidade dos neurotransmissores de estarem trabalhando. Então, queria trazer aqui para vocês um pouquinho de uma pincelada de como que a osteopatia, junto da terapia do sono, pode ser um grande recurso para a gente trabalhar saúde integrativa, integral do ser humano e também muito a saúde emocional, tá certo? Então, se você quiser ver mais alguns vídeos, lá no YouTube eu tenho alguns vídeos ensinando alguns processos, alguns cuidados com o sono, respirações conscientes que vão ajudar também em todo esse processo, para que você possa ter mais saúde e equilíbrio dentro do seu dia a dia. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, entre em contato pelos canais que a gente tem, para que eu possa te ajudar a viver uma vida melhor. Tá certo? Boas energias para você. Até a próxima.